Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Neemias 5 e 6 e Gálatas capítulo 3. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado por mais um dia na Tua presença. Que o Senhor seja compassivo conosco e ilumine nossa mente e coração para absorvermos Tua palavra. Tenhamos, ó Deus, cada dia amor, apego pela Tua Santa Escritura, Senhor. Nos ajuda, Pai, a aplicar aquilo que temos aprendido na nossa vida, Senhor. Transforma-nos segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Neemias 5. Nós vemos aqui no final do capítulo 4, só retornando um pouquinho, que houve grande dificuldade ali na construção da muralha, muitos inimigos, de modo que eles tiveram que trabalhar e se armar, ao mesmo tempo. Agora vamos ver uma outra questão. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos o trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado, palavras de Neemias. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. Então veja, além do problema dos adversários que vinham e dificultavam, e traziam perigo em relação a quem estava ali trabalhando para a reconstrução de Jerusalém, além desse problema externo, havia um problema interno, que é a questão da desigualdade. Não que a desigualdade seja um problema que se possa ser resolvido absolutamente. A desigualdade dentro desse mundo caído e quebrado que a gente vive é impossível de ser completamente resolvido. Então, não é que é impossível, para Deus nada é impossível, mas a maneira como Deus estabeleceu a sua lei visa mitigar os efeitos da desigualdade, aliviar o sofrimento daqueles que estão numa condição de maior vulnerabilidade. Então, o que eles estão se queixando aqui? Que eles tiveram que hipotecar as suas casas para conseguir alimento. Outros tiveram que emprestar dinheiro, fazer empréstimos para conseguir dinheiro, para conseguir alimento. E outros chegaram a escravizar seus filhos e suas filhas para conseguir recursos, ou para que eles pudessem ter o que comer. Enquanto escravos, eles eram dignos de obterem o sustento. E o questionamento deles aqui é justo. Olha aqui, os nossos filhos são tão bons como os deles. Não deveria haver essa desigualdade dessa maneira. O povo mais pobre está sofrendo muito. E nós vemos na lei de Deus, no Pentateuco, várias medidas contra a desigualdade, de maneira que os mais abastados
tivessem misericórdia dos seus compatriotas, pudessem ajudá-los de maneira efetiva. Várias leis, várias leis. A gente já leu várias coisas quando nós lemos lá em Deuteronômio, Êxodo, Números e Deuteronômio, talvez os livros que mais continham leis a respeito disso, leis humanitárias, que visavam o bem daqueles mais pobres em situação de vulnerabilidade. Então, esse problema aqui é muito sério e Neemias fica irritado em ouvir essas palavras e ouvir esse clamor. E aí, depois de pensar, como diz aqui no versículo 7, depois de pensar a respeito disso, o que ele faz? Ele repreende os nobres e os magistrados. Ele repreende aqueles que têm mais recursos, aqueles que têm autoridade, aqueles que têm poder. Vamos ver aqui o que ele diz. Ele começa dizendo: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão, isso não está certo. E convoquei uma grande assembleia contra eles, disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? O que ele está dizendo é que anteriormente eles já tinham comprado os seus compatriotas dos gentios para que pudessem viver em liberdade no território israelita. E agora ele está dizendo, agora vocês estão vendendo os seus compatriotas aos gentios para depois a gente ter que comprar eles de novo? Quer dizer, eles estavam pensando em si mesmos, pensando no seu próprio lucro, em detrimento ou em prejuízo dos seus irmãos. Disse-lhes: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Vocês também receberam dinheiro emprestado. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as terras e as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do azeite, do vinho, do azeite que vocês exigiram. Eles estavam pedindo juros, provavelmente. Então, você deve se lembrar das leis, por exemplo, do resgate, né? Aquilo que foi vendido, aqui, como é que era a expressão? Aquilo que você vendeu para pagar uma dívida, depois de um certo período, aquilo seria restituído, né? O resgate. A questão da escravidão, se alguém se vendesse para pagar uma dívida, no 7º ano deveria sair livre daquela condição. Então, ele está lembrando essas coisas. Eles responderam, olha a resposta que os nobres e os magistrados deram: vamos restituir e nada pediremos deles, faremos o que você está dizendo. Então o povo estava sensível a essas questões, sensível assim, eles estavam caminhando nesse momento aqui de forma errada, mas havia, né, naquela circunstância, certa sensibilidade à orientação vinda de um homem de Deus para corrigir aquelas coisas, né? E esse deve ser o espírito de todo servo de Deus. Por vezes nós incorremos em falhas, em erros, caminhamos de maneira errada e Deus levanta pessoas, sermões, mensagens que vão nos confrontar. E nós precisamos ser sensíveis a ouvir a voz de Deus e mudar o nosso comportamento. E foi o que eles se dispuseram a fazer. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez
segundo a sua promessa. Então, uma maneira ali de corrigir esse problema era conscientizar os mais ricos a respeito da necessidade de aliviar a carga dos mais pobres. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Ele está dizendo, olha, nem eu, nem os meus companheiros, o pessoal que trabalhava comigo, nós não nos aproveitamos de tudo o que nos era digno. Nós não comemos o pão que cabia a nós, a mim como governador. Eu tinha autoridade, eu tinha possibilidade de viver com mais recursos do que eu vivi. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Então ele tá dizendo, eu dei exemplo, eu trabalhei junto, eu sofri junto, eu não fiz uso de todos os recursos que eu, por direito, poderia. Eu dei o exemplo, ele diz, também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Ele não exigiu o pão devido ao governador. Aqui pão provavelmente não tem a ver com pão literalmente, mas com o ganho, o sustento, o salário. Ele está falando, olha, eu nem exigi o salário que me era digno pelo trabalho que eu realizava, porque a servidão do povo era grande, o povo sofria muito. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo. Olha só, ele está descansando no Senhor. Senhor, lembra de mim. Faz o Senhor o bem em relação a mim por tudo que eu fiz por este povo. Então, um homem de Deus, né? Um homem que se absteve dos recursos para poder cuidar do povo que estava numa situação fragilizada, né? E eu conheço muitos exemplos de pastores que, estou me referindo aqui à igreja, obviamente, que é o contexto em que eu estou mais inserido, né? Mas muitos pastores que abriram mão, né, de parte do salário, parte dos recursos que lhe eram dignos, pro bem da igreja, porque a igreja estava em situação difícil, pouca arrecadação, membros fragilizados, e por bastante tempo abriu mão disso, né? Mas por outro lado, eu também já vi igrejas que não estão numa condição fragilizada, não estão vivendo numa condição difícil, e mesmo assim não retribuem ao seu pastor a altura do trabalho que ele exerce naquela igreja. Tem igrejas grandes que o trabalho é frenético, o trabalho é constante, é um volume de trabalho muito grande. E geralmente para o pastor não há o ponto, né? O pastor não bate ponto. E há situações em que ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, por dias a fio, né? Então, essas igrejas
precisariam também colocar a mão na consciência e falar, mas espera aí, a gente não está passando necessidade, vamos dar uma condição melhor àquele que nos lidera, aquele que em nome de Deus tem nos ensinado, tem nos abençoado, etc, etc. Muito bem, capítulo 6. Quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias no vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Olha aí, as falsas acusações. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Então, muitas vezes as falsas acusações vêm uma maneira de desestimular, de enfraquecer as mãos daqueles que estão trabalhando. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Essa é a oração de Neemias. Os inimigos queriam amedrontá-lo. E óbvio, ele, como qualquer outro ser humano, né, é suscetível a todos esses problemas, a essas falsas acusações, mas a resposta dele foi pedir a Deus: Senhor, fortalece as minhas mãos. Quando foi à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalat o haviam subornado. Para isso o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Olha, outra oração. Percebe quantas oraçõezinhas, quantas pequenas orações Neemias fazia? Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalat, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias.
Então esse Tobias tinha relacionamento com os judeus. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Então era alguém conhecido, alguém que tinha relacionamento entre os judeus e usava as pessoas e usava aquelas cartas para enfraquecer o trabalho de Neemias. Isso é muito comum diante daqueles que estão na liderança, diante daqueles que estão numa missão importante junto ao povo de Deus. Estes, por vezes, recebem de várias maneiras diferentes estímulos contrários para enfraquecer o trabalho. E o homem de Deus precisa se firmar o pé nos caminhos do Senhor, buscar em Deus, se fortalecer e continuar firme na sua missão. Os homens e, obviamente, também as mulheres, muitas que estão envolvidas no trabalho, que assumem também algumas lideranças junto ao povo de Deus, por vezes são atacadas, recebem estímulos contrários àquela obra que elas estão realizando e também devem se manter firmes, olhando para o Senhor, buscando em Deus força para continuar aquela missão. E agora vamos à carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, como já comentamos, né, já percebemos nessa carta, os Gálatas estavam inclinados, mesmo depois de ouvir o Evangelho, ouvir da pregação do Cristo crucificado, ouvir da manifestação poderosa do Espírito Santo pela pregação do Evangelho na vida deles, eles agora se voltam para os rituais, os cerimoniais judeus, para a circuncisão, para a observância fria da lei, como se por meio disso Deus operasse na vida deles. E Paulo faz uma série de perguntas retóricas aqui para mostrar a insensatez daquelas igrejas. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os que têm fé em Cristo é que são filhos de Abraão e não os descendentes biológicos, genealógicos, os que têm fé. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, como já foi escrito. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, ele está explicando aqui, com o exemplo de Abraão,
que a justificação diante de Deus é por meio da fé e não das obras da lei. É a fé em Cristo, na promessa que Deus deu a Abraão, que nos leva, então, a obter a salvação e não a observação da lei. A lei não veio para salvar, a lei veio para revelar o pecado, revelar a incapacidade dos homens, dos servos de Deus, de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Então, maldito é... Cadê? Não, maldito ele fala aqui da cruz, né? Onde que... Cadê? Aqui, ó. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, no sentido, eu creio aqui, de que aqueles que buscam viver, buscam obter vida a partir da observação da lei, vai ter que cumprir perfeitamente. Não pode falhar em nenhuma vírgula. Só que a gente sabe que ninguém é capaz de observar perfeitamente e não falhar em nenhuma vírgula. Por isso a lei, ela serve como um fio condutor, um caminho para apontar para a necessidade de alguém que faça isso no nosso lugar. Para apontar para Cristo, para a necessidade que nós temos de Cristo. Por isso ele diz aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Então ele se fez maldito, sendo ele cumpridor perfeito da lei, ele se fez maldito, sofreu sobre si a maldição da lei para nos resgatar dessa condição, para que a salvação chegasse não só a Abraão, mas a todos quantos põem a fé no mesmo que pôs Abraão, em Cristo. É por meio de Cristo e da fé nele que nós obtemos o Espírito Santo. Versículo 15. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, no plural, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois. Olha o raciocínio de Paulo, que coisa interessante. Abraão foi justificado pela fé nessa promessa dada a ele e ao seu descendente. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Como que a salvação vem pela lei? Vem pela observação daquelas coisas? Não pode ser. A salvação vem pela fé na promessa de Deus, pelo mesmo caminho que Abraão recebeu a salvação. Essa é a argumentação de Paulo. Então ele diz no 17, digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada, a aliança que Deus fez com Abraão, não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Ou é pela lei, ou é pela promessa. Não pode ser. Se a salvação, se a herança, né, vem da promessa, não pode ser pela lei, que veio tanto tempo depois. Mas ele diz no versículo 18, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Então tá, se a herança, se a salvação vem pela promessa, para que serve a lei? Versículo 19. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Então ele tá tentando colocar a lei no seu devido lugar. Para que ela veio então?
ela veio por causa das transgressões, ela veio para orientar o povo de Deus, ela veio para conduzir, revelar ao povo de Deus a vontade de Deus, né? Até que viesse o descendente a quem fez a promessa, até que Jesus Cristo viesse, ele como mediador. Foi para isso que a lei veio. Então, versículo 21, seria a lei contrária às promessas? Não, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, ou seja, a lei não veio para dar vida. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Esse é o caminho, o único caminho da salvação. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, olha aí, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então ele está dizendo que a lei ela foi como que um pedagogo, como que alguém que conduz os homens até o conhecimento de Cristo. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Quer dizer, agora você conhece, você obteve o objeto final daquilo para o que você foi conduzido, então aquilo que te conduziu já não é mais necessário. Você não tem que mais ficar subordinado àquilo que te conduziu até Cristo. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo vocês se revestiram. Quer dizer, aquele que conhece a Cristo, ele é revestido de Cristo. Ele passa a ter a mente de Cristo. Ele passa a ter nele o Espírito Santo. Aquela observação à lei estrita da maneira como se julgava necessário, já não é mais necessário, ele está dizendo. Assim sendo, não pode haver judeu diante de Cristo, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. As diferenças, elas caem. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão. Porque os filhos de Deus, o povo de Deus, é aquele que crê como o crente Abraão. O povo de Deus não é o Israel lá da região do Oriente Médio. O povo de Deus é a igreja. É o povo que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Esses estão unidos à fé de Abraão. Foi em Cristo que Abraão creu. A promessa foi dada a ele e ao seu descendente, como disse aqui o apóstolo Paulo. Então aqui termina a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.